Fala, pessoal, tudo bem? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje falando sobre a rodada de ontem da NBA, né? Tivemos 11 jogos rolando ontem e nesse vídeo irei comentar sobre cada um deles. Antes, só peço para que você deixe o seu like, né, que me ajuda muito, e se puder, né, se inscreve aí no canal, que também vai me ajudar muito, tá bom? Vai me ajudar demais. Vamos lá, começando com a vitória do Brooklyn Nets para cima do Charlotte Hornets. O Brooklyn venceu por 133-121. Primeira vitória do Brooklyn na temporada. O Nets teve um primeiro quarto espetacular. O Nets teve muito volume de jogo no primeiro quarto, foram 42 pontos marcados e o time conseguiu fechar com quase 20 de vantagem. Só que no segundo quarto, o Nets deu uma relaxada, né? Sentou ali na vantagem e o Charlotte, né, conseguiu se recuperar. O Hornets voltou para o jogo, Brandon Miller e Rozier combinaram para 22 pontos e o Charlotte diminuiu bastante o seu prejuízo antes do intervalo. No terceiro quarto, o Brooklyn se aproveitou das tijoladas do Hornets no perímetro. O Hornets chutou 1 de 8 para 3 pontos no terceiro quarto, aproveitamento horroroso. Brooklyn se aproveitou, capitalizou bem em cima desse aproveitamento ruim. E no quarto período, com Mikal Bridges e Cam Thomas combinando para 26 pontos, o Brooklyn garantiu a sua primeira vitória na temporada. Já o Charlotte chegou a 2 derrotas, né? Charlotte começa a temporada 1-2. Uma vitória e 2 derrotas. Destaques do Brooklyn: Cam Thomas, mais um ótimo jogo do Cam Thomas, 33 pontos para ele. Nos 3 jogos do Brooklyn na temporada até aqui, o Cam Thomas marcou 25 pontos ou mais em cada um deles. Ótimo início de temporada do Cam Thomas, aproveitando muito bem as oportunidades que o Jacques Vaughn está dando para ele. Eu falei, né? Antes da temporada começar, eu falei, Cam Thomas precisa de mais minutos. Jacques Vaughn precisa colocar o moleque em quadra. Tá dando certo. Tá dando certo. Tá fazendo um ataque ruim produzir bem. Beleza que foi contra o Hornets, que tem uma das piores defesas da NBA. Talvez seja a pior. Mas, ainda assim, foram 133 pontos e 33 desses 133 foram do Cam Thomas. Isso é muito relevante. Mikal Bridges teve um ótimo jogo também, 24 pontos, 7 rebotes, 4 assistências, apareceu super bem no quarto período. E o Dorian Finney-Smith jogou bem pra caramba, viu? 19 pontos, 7 rebotes, 2 blocos e 4 bolas de 3, viu? Ótimo jogo do Dorian Finney-Smith. Pelo lado do Hornets, vale o destaque pro Brandon Miller. Mais um bom jogo do novato, 22 pontos, 9 rebotes. E vou te falar, hein? Começo de temporada do Brandon Miller é muito bom. Muito bom. Jogos sólidos, impactando no ataque, impactando na defesa. Em quase todo jogo ele consegue ali um bloco. Tô gostando do começo de temporada do Brandon Miller. Tá me surpreendendo, viu? Eu esperava um começo de temporada bem mais turbulento para o novato do Hornets. Chicago Bulls venceu o Indiana Pacers por 112-105. Vamos lá, hein? No primeiro tempo, tivemos um jogo bem movimentado, tá? O Bulls conseguiu ter um ótimo aproveitamento no perímetro, 5 de 8 para 3 pontos. Vucevic teve uma boa produção por dentro, foram 10 pontos e 9 rebotes. Chicago conseguiu pontuar bem, só que do outro lado, o Indiana também pontuou bem, né? O Indiana conseguiu botar velocidade na transição. Haliburton conseguiu terminar o primeiro tempo com 11 pontos e 7 assistências. Myles Turner matou 2 bolas de 3 e terminou o primeiro tempo com 13 pontos. E o Indiana conseguiu ir para o intervalo com uma posse de vantagem. No terceiro quarto, os dois times foram bem menos eficientes na bola de 3, né? Os dois times chutaram bem mal para 3, só que por ter atacado um pouquinho melhor por dentro,
por ter infiltrado um pouquinho melhor, o Indiana conseguiu abrir mais uma posse de vantagem, só que aí no quarto período, o trio DeRozan, Lavine e Vucevic apareceu bem, né? Os três combinaram para 27 pontos e o Chicago Bulls buscou a virada. Vale destacar que o Bulls limitou o Indiana a apenas 22 pontos marcados no quarto período, viu? Limitou legal. A defesa do Bulls foi bem e Chicago conseguiu sua segunda vitória na temporada. Bulls começa 2-2 a temporada. Já Indiana sofreu a sua primeira derrota. Indiana com campanha 2-1. Pelo lado do Bulls, vale o destaque para o Big Three. DeRozan, 20 pontos, Vucevic, 24 pontos e 17 rebotes, e Zach LaVine, 23 pontos, ótimo jogo do trio. Pelo lado do Indiana, Miles Turner jogou super bem, foram 20 pontos, 11 rebotes, 2 blocos para ele, ótimo jogo do pivô. Haliburton também jogou bem, foram 19 pontos, 13 assistências, só que o que matou o Haliburton foi a bola de 3 e os turnovers. 1 de 8 para 3 e 4 turnovers. Aí não foi legal. Aí não foi legal. Boston Celtics passou o carro no Washington Wizards. Celtics não tomou conhecimento do Wizards, atropelou 126-107. O jogo acabou no primeiro quarto, tá? A verdade é essa. O Celtics acabou com o jogo no primeiro quarto. No primeiro quarto, o Celtics marcou 42 pontos, sofreu apenas 19. O Jaylen Brown meteu-lhe 4 bolas de 3 no primeiro quarto. E na boa, ali o jogo já tinha acabado. No segundo período, o Wizards até trabalhou um pouquinho melhor no ataque, mas foi fuzilado com 7 bolas de 3, sendo 3 do Jaylen Brown. O Celtics foi para o intervalo com uma vantagem mais do que confortável e no segundo tempo somente controlou o jogo. O Celtics chegou à sua terceira vitória, Celtics começa 3-0, já o Wizards chegou a 2 derrotas, campanha de 1-2 para o nosso querido Washington Wizards. Destaques aqui da vitória, Tatum e Brown. Jason Tatum, 33 pontos, 4 de 9 para 3. Jaylen Brown, 36 pontos, 8 de 13 para 3 pontos. Ah, Luiz, mas foi contra o Wizards. Beleza. Mas na boa, foi coisa linda esse ataque do Celtics, hein? E o que o Jaylen Brown jogou, sacanagem. E vale aqui uma crítica ao nosso peladeiro Jordan Poole, hein? Teve um lance onde ele pegou a bola na transição e tinha a oportunidade de ir para dentro, buscar infiltração, e ao invés disso, ele simplesmente parou, andou para o perímetro e tentou um arremesso bizarro. Assim, foi uma falta de respeito enorme. E não foi uma falta de respeito com o Celtics, mas foi uma falta de respeito com o Wizards. Uma coisa é você querer ser o ousadão, o engraçadão, e meter uma bola de 3 na transição, e tentar, né, uma bola de 3 na transição, mesmo tendo, né, o garrafão ali para explorar. O Curry faz isso direto, e tá tudo bem. Agora, outra coisa é você fazer o que o Jordan Poole fez. O cara andar, parar, né, o que tava fazendo, andar no perímetro e tentar um arremesso do nada, um arremesso idiota, pra mim foi uma falta de respeito do Jordan Poole ali com o Wizards. Se eu sou técnico, eu tiro o Jordan Poole de quadra na hora. Porque isso é uma coisa que não se faz. Isso não se faz. Jordan Poole tá assim, tá num nível acima de peladeiro. Ele já tá começando a ser né, um jogador que não tá nem aí. E isso aí não pode acontecer. O contrato do Jordan Poole é um contrato caro e o Wizards que tá pagando. O Wizards abriu mão de muita coisa para ter o Jordan Poole. Então, ele ficar nessa displicência aí, não pode. Esse lance realmente me deixou bem bravo, cara. Eu fiquei bem revoltado, porque, pô, velho, falta de respeito. Se faz isso no meu time, se é o Shai fazendo isso,
ia ficar puto da vida. Pô. Ia ficar puto da vida. Atlanta Hawks e Minnesota fizeram um jogo muito bom, onde o Hawks conseguiu uma baita de uma virada no segundo tempo e venceu por 127 a 113. O Minnesota, cara, teve um primeiro tempo excelente. O primeiro tempo do Minnesota foi excelente. O time fez chover bolas de 3, foram 12 bolas de 3 no primeiro tempo, né? Anthony Edwards meteu 20 pontos, 4 bolas de 3. O Minnesota fechou a primeira metade vencendo por 79 a 60 e deu a impressão que, cara, iria conquistar a vitória de forma tranquila. Mas aí, na volta do intervalo, tudo desmoronou. Tudo deu errado para o Minnesota. No terceiro quarto, o Wolves foi engolido pelo Hawks. Engolido. E o responsável por isso foi DeJounte Murray. DeJounte Murray meteu 22 pontos no terceiro quarto, teve 100% de aproveitamento, e graças a ele e a um desempenho patético do ataque do Minnesota no terceiro quarto, o Atlanta conseguiu uma parcial de 38 a 19 e assumiu o controle do jogo. No quarto período, o Atlanta não foi tão bem assim, só que como o Minnesota estava entregue, né, o Minnesota entrou em colapso, o Minnesota não teve reação, o Atlanta conseguiu ditar o ritmo do jogo e garantiu a sua segunda vitória na temporada. Hawks começa 2-2 e Minnesota 1-2. E essa derrota, velho, assim, patética, hein? Você tomar uma virada dessa, depois de ir pro intervalo vencendo por quase 20, rapaz, vou te falar, a batata do Chris Finch tá assando lá em Minnesota, tá? Tá assando lá em Minnesota, porque, velho, cara, ele não conseguiu fazer o time dele reagir, velho. Tomou uma virada inacreditável. Batata dele tá assando. Batata dele tá assando. Se eu tivesse que apostar em qual vai ser o primeiro treinador demitido nessa temporada, eu apostaria no Chris Finch. Porque o trabalho dele é bem ruim nesse começo de temporada e o Minnesota tá jogando muito abaixo do que eu esperava. E do que a maioria esperava também. Porque a pré-temporada do Minnesota me deixou empolgado. Só que nesse começo de temporada, velho, muito ruim. Muito ruim. Só para vocês terem noção de como o Minnesota colapsou depois do intervalo, no primeiro quarto, Minnesota marcou 42 pontos. No segundo, marcou 37. Sabe quantos pontos o Minnesota marcou no segundo tempo inteiro, somando terceiro e quarto período? 34 pontos. Pô, inacreditável. Inacreditável. DeJounte Murray foi o destaque da vitória do Hawks. 41 pontos para o DeJounte Murray e 22 no terceiro quarto. Jogou muita bola. Vale destacar o Hunter. 16 pontos e 3 bolas de 3, começando bem a temporada o Hunter. E dessa vez eu nem vou falar tanto do aproveitamento do Trae Young, porque tá ficando até meio batido já, né? Todo jogo do Hawks eu critico o aproveitamento do Trae Young. Então, dessa vez, eu nem vou falar tanto do aproveitamento. Nem vou falar tanto sobre os míseros 14,3% de aproveitamento que ele teve na bola de 3. Nem vou falar tanto disso para não ficar repetitivo. Portland venceu o Toronto Raptors e conquistou a sua primeira vitória na temporada. Blazers venceu por 99 a 91. Primeiro tempo, cara, foi bem equilibrado. O Blazers chutou muito bem para 3 pontos, foram 7 bolas de 3 convertidas, só que a defesa do Blazers acabou sofrendo demais com Anunoby, com Siakam e com Jakob Poeltl, e o Blazers acabou indo para o intervalo perdendo por uma posse. No terceiro quarto, o Blazers capitalizou bem em cima do aproveitamento ruim do Raptors no perímetro e conseguiu
assumir a liderança. E no quarto período, tivemos um jogo bem ruim, né? O quarto período foi duro de se assistir, mas o Blazers se segurou e garantiu a sua primeira vitória. Blazers começa 1-3 a temporada, mesmo recorde, mesma campanha do Toronto Raptors. Destaque da vitória do Blazers, Malcolm Brogdon, 21 pontos para ele, mas vale o destaque para o DeAndre Ayton, que conseguiu 23 rebotes, sendo 7 ofensivos. Melhor jogo do Ayton com a camisa do Blazers, pelo menos até o momento. Dallas Mavericks segue invicto e venceu o Memphis Grizzlies 125-110, né? O Dallas não teve o Kyrie Irving, mas teve o Luka Doncic. E quando você tem o Luka, você não precisa de mais nada. A verdade é essa. Primeiro quarto foi bem movimentado, né? As duas equipes chutaram bem para 3, só que o Memphis teve um Desmond Bane muito produtivo e muito eficiente. O Desmond Bane teve ali um primeiro quarto de 13 pontos, com mais de 80% de field goal, e o Memphis conseguiu abrir 2 posses de vantagem. No segundo quarto, o Dallas se manteve, né, com um bom aproveitamento para 3, e teve o Luka Doncic explodindo para 15 pontos, cara. O que o Luka fez no segundo quarto foi brincadeira. Deitou no JJJ, matou aquelas bolas espíritas que só ele mata, e o Dallas conseguiu virar o jogo antes do intervalo. No terceiro quarto, Tim Hardaway e Derrick Jones tiveram uma boa produção e o Dallas abriu, né, um pouquinho mais, e no quarto período o Luka meteu 11 pontos e acabou com a partida. Dallas começa 3-0 a temporada e Memphis 0-4, né? Começo desastroso do Memphis Grizzlies, hein? Começo bem ruim. Destaques da vitória do Dallas: Luka Doncic, triple-double pro Luquita, 35 pontos, 12 rebotes, 12 assistências e 6 de 12 no perímetro. Brincadeira o que o senhor Luka Doncic está jogando nesse começo de temporada, hein? Inclusive, nessa semana, vai sair a minha primeira, né, parcial da corrida para o MVP. Eu fiz a minha corrida para o MVP temporada passada e vou fazer nessa também. Amanhã deve sair a minha primeira parcial. E já adianto, tá? Luka, no mínimo, top 3. E talvez ele esteja na primeira colocação, tá? Já vou adiantar isso para vocês. Tá jogando muito o Luka nesse começo de temporada. Derrick Jones jogou muito bem, aproveitou os minutos que teve, 22 pontos e 4 bolas de 3. Gostei muito do que eu vi do Derrick Jones. Gostei muito do que eu vi do Green também. Jogou super bem. O Dallas apresentou um bom basquete, mesmo sem o Kyrie Irving. Pelo lado do Memphis, assim, o Memphis jogou mal? Não. Mas faltou defesa em alguns momentos e faltou volume no ataque em outros momentos. O JJJ e o Desmond Bane combinaram para 60 pontos. Marcus Smart meteu 5 bolas de 3 e distribuiu 9 assistências. Mas faltou um pouquinho do banco, né? O Memphis está errando em algumas coisinhas e está pagando caro. 0-4 nesse começo de temporada. 4 derrotas seguidas. Difícil, cara. Difícil a situação do Memphis. Golden State Warriors encarou o New Orleans Pelicans e mesmo sem o Klay e vindo de back-to-back, o Golden State venceu o New Orleans 130-102. E quem foi o responsável por essa vitória? Quem que você acha? Stephen Curry, né, meu amigo? O homem jogou demais. Ó, Golden State não teve o Klay Thompson. Klay Thompson foi poupado com dores no joelho, assim como o Brandon Ingram. O Brandon Ingram também sentiu dores no joelho e não foi pro jogo. O jogo começou bem equilibrado, o primeiro tempo foi bem pau a pau, só que o que acabou fazendo a diferença para o Golden State foi o Stephen Curry. No primeiro tempo, Curry meteu 18 pontos e graças a ele, principalmente a ele, né, Golden State foi para o intervalo vencendo por 2 pontos. Na volta do intervalo, o terceiro quarto da morte do Golden State entrou em ação, cara. O Warriors conseguiu uma parcial de 39-21 e abriu uma ótima vantagem. E no quarto período, o Curry marcou mais 12 pontos e matou o jogo daquele jeito, né?
que já estamos acostumados, né? Com uma bola de 3 simplesmente inacreditável de muito longe. Depois que ele matou essa bola de 3, faltando, se eu não me engano, uns 4 minutos para acabar, o jogo terminou e o Golden State garantiu a sua terceira vitória na temporada. Warriors começa 3-1, já o Pelicans sofreu a sua primeira derrota, 2-1 de campanha para o nosso querido New Orleans Pelicans. Destaque da vitória, ele, Stephen Curry. Foram 42 pontos para o Steph, com 7 de 13 de aproveitamento no perímetro. 7 de 13. E detalhe, jogou apenas 30 minutos. Em 30 minutos, ele meteu 42 pontos, com 7 bolas de 3. É inacreditável o que o Steph tá jogando, tá? Falei do Luka na corrida pro MVP, aguardem, porque o Curry também tá na brincadeira. O Curry também tá nessa brincadeira. Eu quero destacar a defesa do Golden State, tá? Eu não poderia deixar de falar da defesa do Golden State. O Warriors limitou o Pelicans a 41% de field goal, 25% na linha de 3 e o Warriors dominou os rebotes, viu? Os rebotes que foram, né, que foi um dos grandes problemas do Golden State temporada passada. Ontem, 64-39 nos rebotes. Então, o Curry foi mágico, mas a defesa do Golden State fez a diferença também, tá? Não poderia deixar de falar sobre a defesa do Warriors. Oklahoma City Thunder encarou o Detroit Pistons e venceu. Depois do Oklahoma ter sido atropelado pelo Denver, o Thunder venceu 124-112, né? O Oklahoma conseguiu ser bem superior no primeiro quarto. O Shai meteu 10 pontos no primeiro quarto e o Oklahoma fechou vencendo por 33-21. E depois do primeiro quarto, o jogo foi totalmente equilibrado. Tanto que as 3 parciais seguintes terminaram empatadas. Então, o que acabou decidindo o jogo foi mesmo esse primeiro quarto, né? O Shai jogou muito bem, né? Ele precisava de uma atuação boa depois da péssima performance contra o Denver. Foram 32 pontos e 9 rebotes para o Shai. O quarteto do Oklahoma, Shai, Jalen Williams, Josh Giddey e Chet Holmgren, né? Esse quarteto foi bem pra caramba. Esse quarteto foi responsável por 86 dos 124 pontos que o Oklahoma marcou. Então, mandaram bem. Esse quarteto, o quarteto fantástico do Oklahoma, tá começando bem demais a temporada. Thunder chega à sua terceira vitória, campanha 3-1. Já Detroit teve a sua segunda derrota, campanha 2-2. Pelo lado do Pistons, vale falar do All-Star Thompson, hein? Ótimo jogo do All-Star Thompson, 15 pontos, 10 rebotes, 3 assistências, 1 roubo de bola e 3 bloqueios, viu? Tô gostando muito desse começo de temporada do All-Star Thompson. Tô gostando muito. Já tava gostando dele na pré-temporada. Começo de temporada dele também é excelente. Denver Nuggets segue embalado, venceu mais uma. Dessa vez a vítima foi o Utah Jazz, 110-102, né? Logo no primeiro quarto, o Denver conseguiu abrir 31-21, né? Já abriu uma boa vantagem. No segundo quarto, o Denver trabalhou super bem a bola na meia quadra, né? Conseguiu cadenciar bem o ritmo e foi para o intervalo vencendo por 13. No começo ali do terceiro quarto, o Denver aumentou a sua vantagem para 17, só que o Utah Jazz conseguiu se recuperar na metade final do terceiro quarto e terminou perdendo por apenas 11. E no comecinho do quarto período, o Jazz se aproveitou, né, do desempenho abaixo do banco do Denver e cortou a diferença para 5 pontos. Mas aí o Michael Malone pediu timeout, voltou com os titulares e aí tudo deu certo para o Denver. Os titulares deram conta do recado, botaram 12 de vantagem e controlaram muito bem o jogo até o fim. Nikola Jokic conseguiu mais um triple-double, segundo triple-double dele na temporada, se eu não me engano, 27 pontos, 10 rebotes e 11 assistências.
E pelo lado do Jazz, vale o destaque para Lauri Markkanen, 27 pontos, 14 rebotes e 5 bolas de 3, né? O Jazz, apesar da derrota, jogou bem, né? Mas do outro lado tinha o Denver. E como eu disse, depois da vitória do Denver contra o Oklahoma, para ganhar desse Denver tem que ser erro zero. O Oklahoma não fez um jogo ruim contra o Denver, mas errou um pouquinho e pagou caro. O Utah Jazz foi a mesma coisa, né? O Utah Jazz não foi bem no primeiro tempo, deixou a desejar, e aí o Denver não perdoou. Denver começa 4-0 na temporada, Utah 1-3, tá bom? Agora, sobre Bucks e Heat, e Lakers e Magic, eu vou ser bem breve, porque eu já soltei aqui no canal as análises desses dois jogos. Então, vou ser bem breve aqui nesses dois. O Bucks venceu Miami por 122-114. Miami não teve o Bam Adebayo e o Jimmy Butler nem jogou no quarto período, mas aparentemente foi, né, uma decisão ali do Spoelstra, ele que quis dar uma poupada no Jimmy Butler. O Bucks teve um primeiro quarto bom, né? Bucks teve um primeiro quarto bom, o Giannis teve uma excelente produção no começo do primeiro quarto, né? O Heat também foi bem com o Tyler Hero, com o próprio Thomas Bryant. O Heat chegou a abrir 5 pontos de vantagem, só que ali na reta final o Bucks foi bem, né? O banco do Bucks entrou super bem e o jogo foi empatado para o segundo período. Bucks começou o segundo período abrindo ali uma boa vantagem. O Bob Portis liderou uma run de 9-2. Lillard foi bem mais participativo no segundo período, apareceu bem, terminou o primeiro tempo com 9 pontos. Só que o Miami não ficou só olhando o Bucks jogar, né? O Miami teve bons momentos também no segundo período. O Tyler Hero, inclusive, liderou uma run de 7-0, mas o Bucks, por ter sido mais consistente no segundo quarto, foi para o intervalo vencendo por 10. No terceiro quarto, o Bucks amassou o Miami Heat, conseguiu uma parcial de 35-21. O Bucks passou o carro no Miami, mas no quarto período, o Bucks passou um veneno danado. Por quê? Porque se acomodou, né? O Bucks ficou acomodado depois de ter aberto uma vantagem tão grande assim no terceiro quarto. O Bucks entrou no quarto período de saltinho alto. E o Miami Heat, mesmo tendo apenas o Tyler Hero de titular em quadra no quarto período, Miami foi muito superior, cara. Miami chegou a colocar uma run de 17-4. 17-4. Chegou a cortar a diferença para 2 posses ali na reta final. Mas, né, por sorte, o Bucks conseguiu garantir a vitória e conseguiu dar uma resposta depois de ter sido humilhado pelo Atlanta Hawks, né, na rodada anterior, né? O Bucks consegue sua segunda vitória, o Bucks agora tem campanha 2-1 e Miami sofreu a sua terceira derrota, mas jogou bem, tá? Teve bons momentos ali, teve bons momentos. Destaque do Bucks: Giannis, 33 pontos para ele, mas o Lillard também jogou bem, foram 25 pontos, 5 rebotes e 4 assistências. O Lillard teve bons momentos, ele que precisava de um jogo bom, ele teve o pior jogo da sua carreira contra o Hawks, então ele precisava de uma atuação boa, teve. Pelo lado do Heat, vale o destaque para o Tyler Hero, que jogou demais, cara. 35 pontos para o Tyler Hero. Jogou muita bola mesmo, e o banco do Miami mandou bem demais. E sobre Lakers e Orlando, o Lakers venceu o Orlando Magic por 106-103 e foi num sufoco danado, tá? No primeiro tempo, o jogo foi bem pau a pau, foi bem equilibrado. No primeiro quarto, o Lakers foi um pouquinho melhor ali com o AD, com o D'Angelo Russell produzindo bem, só que no segundo quarto o Orlando foi muito bem. Gary Harris, Jalen Suggs tiveram uma boa produção no ataque. Gary Harris matou 4 bolas de 3 no primeiro tempo, né? Foi um volume absurdo. E o Magic foi para o intervalo vencendo por 4. No terceiro quarto, o Lakers conseguiu, né, assumir a liderança, principalmente por conta do Christian Wood, que entrou super bem ali nos minutos finais. Christian Wood teve um ótimo impacto nos minutos finais do terceiro quarto e o Lakers buscou
né, a virada, conseguiu ali assumir a liderança. E aí, no quarto período, foi loucura. Né? No começo do quarto período, o Orlando retomou a vantagem por conta da boa produção do Cole Anthony. Gary Harris chegou a colocar o Orlando 5 pontos na frente, só que aí D'Angelo Russell e LeBron apareceram bem, né? Os dois mataram ótimas bolas, né? O LeBron matou uma bolaça de 3 na cara do Wendell Carter, que colocou o Lakers na frente ali na reta final. O Paulo Banchero acabou vacilando, né? Ele errou um arremesso totalmente livre, faltando 50 segundos, que se fosse, né, convertido, colocaria o Orlando na frente. Ele errou, e aí o Lakers defendeu super bem nas últimas posses e garantiu a sua vitória, né? O Lakers chega à sua segunda vitória na temporada, campanha 2-2, e Orlando, campanha 2-1. Destaques da vitória do Lakers: AD e D'Angelo Russell, que foi muito bem no clutch time, 28 pontos, 8 assistências, 10 de 14 no field goal e 3 de 6 para 3, foi muito bem. E o AD, 26 pontos, 19 rebotes, 5 assistências e 3 blocos. Destaques negativos do Lakers: Reeves, 5 de 12 no field goal e 3 turnovers, muito mal. E o Taurean Prince bem abaixo ontem, viu? 0 de 2 para 3. Ele que estava sendo o principal arremessador desse time do Lakers, ontem foi mal e, por consequência, o perímetro do Lakers foi horroroso. 8 de 27 para 3 pontos, né? Então, deixou a desejar. Pelo lado do Orlando, Gary Harris e Cole Anthony foram os destaques. Gary Harris 5 de 5 para 3 e Cole Anthony 12 pontos saindo do banco. Jalen Suggs fez um bom jogo também, 15 pontos, 3 rebotes ofensivos para ele, só que ali nas últimas posses ele acabou vacilando, né? Ele tentou né, infiltrar ali em cima do AD e não conseguiu. O AD jantou, né, o Jalen Suggs na defesa, e na última posse ele errou um arremesso meio que livre ali no perímetro, que se tivesse sido convertido, né, o Orlando teria saído com a vitória. Então o Suggs foi bem, mas nas últimas posses vacilou. Markelle Fultz também jogou bem, viu? 14 pontos, 8 assistências para ele. Quem jogou mal pelo Orlando ontem foram Banchero e Wagner. Franz Wagner, 2 de 7 para 3, e o Banchero 4 de 14 no field goal. E errou aquela bola faltando 50 segundos, que poderia ter dado a vitória para o Orlando, né? Que poderia ter encaminhado, pelo menos, a vitória do Orlando, né? O Paulo Banchero ontem foi bem ruim, principalmente no clutch time. Se você quiser uma análise mais aprofundada, né, de Bucks e Heat e Lakers e Magic, tem vídeo no canal. Tem 2 vídeos, né, no canal analisando esses 2 jogos. Fechou? É isso, meus amigos. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, tá bom? Comente a sua opinião sobre a rodada, que eu quero muito saber. Não se esqueça de dar uma olhadinha no primeiro comentário fixado, que vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto, com um período de teste grátis. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Lá você tem acesso a todos os jogos da temporada ao vivo, e usando o link que está no comentário fixado, você consegue um desconto e um período de teste grátis. Então, aproveita, e é isso. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Hoje ainda tem muita coisa para sair no canal, então recomendo que você ative a notificação. E é isso. Tamo junto e tchau, tchau, turma.